Queridos irmãos, eu estava na oração e eu não percebi que tinha havido uma queda na transmissão. Não sei se houve alguma interrupção para vocês, mas estamos juntos aqui e eu vou continuar com esse estudo, começando então sobre a comunhão dos santos. E esse assunto que tem tanto a ver com a nossa vida, tanto a ver com a nossa existência como igreja. A palavra comunhão, ela vem do grego koinonia, ou koinos, que quer dizer comum, ou o ato, né, no caso a koinonia, o ato de usar uma coisa em comum. A palavra tem o sentido de companheirismo, de compartilhar, congregação de pessoas de comum interesse, ter em comum, usar juntos, participação. Vemos que essa palavra é uma palavra abençoada, porque ela nos faz pensar em compartilhar a nossa vida, a nossa existência uns com os outros. E quando falamos de vida cristã, igreja, então é uma consequência natural da nossa vida com Deus, da nossa existência neste mundo como servos de Deus. Uma ilustração para essa questão, para vermos como é importante a comunhão na vida da igreja, na vida das pessoas, há uma história de um jovem, de um rapazinho jovem, um adolescente nos Estados Unidos, que numa manhã fria, na cidade de Chicago, como hoje, né? Hoje aqui no Paraná está bastante frio, não sei se em outros locais também, mas eu creio que deve ter esfriado no nosso país, pelo menos até o centro-oeste, deve estar um pouquinho mais frio do que o comum, do que o normal. Então, lá em Chicago, que é uma cidade que faz muito frio, numa manhã de domingo, pouquíssimas pessoas eram vistas na rua. A maioria tinha preferido permanecer no calor, no aconchego dos seus lares, aquecendo-se junto às lareiras. Entretanto, o menino franzino, dos seus 11 anos de idade, enfrentava a neve e o frio, o vento, a caminho da escola bíblica dominical. Ele se encolhia dentro do paletó, tentando vencer o mais rapidamente possível os 5 quilômetros que separavam sua casa da igreja em que frequentava. Então, ele encontrou com um senhor, com um homem, que perguntou: aonde você vai com tanta pressa? E ele respondeu: vou à escola dominical na igreja do pastor Moody. Respondeu o garoto. Muito bem, tornou o estranho e continuou: sabe que eu também sou professor da escola dominical? Quero lhe fazer um convite. Por que você não vem comigo à minha igreja? É bem mais perto, assim você não terá que caminhar tanto nesse dia gelado. E o menino agradeceu, por mais que o outro insistisse. E ele afirmou que preferiria realmente ir à igreja do pastor Moody. Então aquele homem perguntou, né, vendo que não conseguia fazê-lo mudar de opinião: mas por que você prefere andar tanto numa manhã fria só para participar da escola dominical nessa igreja? E o garoto lhe respondeu com tranquilidade: é porque lá eles gostam da gente. Em resumo, porque lá há comunhão, porque lá ele experimentava a amizade, o interesse, o amor daquelas pessoas. E isso realmente é alguma coisa que nos faz pensar. Nos dias de hoje também, as pessoas buscam comunhão. As pessoas precisam experimentar a comunhão. E é por isso que muitos irmãos, muitas pessoas numa cidade grande ou numa cidade pequena andam muito, atravessam a cidade para estar numa igreja, num local onde eles experimentam essa comunhão com os seus irmãos. É comum a gente ver pessoas que estão perto da sua casa, na esquina da sua casa pode ter alguma igreja funcionando, mas eles saem dali, atravessam a cidade para estar na sua igreja, naquele local onde eles têm intimidade, afinidade
comunhão. Sabemos também que há outros fatores que motivam as pessoas a andarem uma distância para estarem numa igreja determinada. Uma delas também podemos dizer que é a doutrina, a afinidade com as pessoas, com a maneira de ser, as ações que aquela igreja realiza. Então, a gente percebe que isso é normal, mas um dos fatores primordiais para que uma pessoa permaneça numa igreja, para que uma pessoa esteja ali naquele local, é de fato essa experiência da comunhão. Mas pensando na comunhão no sentido teológico, no sentido bíblico, nós vemos que comunhão não é apenas uma questão entre seres humanos. Comunhão não é apenas um compartilhar entre pessoas. A comunhão verdadeira, ela só pode existir baseada na comunhão que nós temos primeiramente com Cristo, na comunhão que nós temos com Deus. Deus é aquele que nos capacita a experimentarmos a verdadeira comunhão. Então eu quero, nessa manhã, com os irmãos, com muita alegria, compartilhar esse estudo da Palavra de Deus, baseado na Confissão de Fé de Westminster, baseado na Palavra de Deus, que é o nosso livro, o livro por excelência, a nossa norma, a nossa regra de fé e de prática. Então, começando na Confissão de Fé de Westminster, ali diz que todos os santos que pelo seu Espírito e pela fé estão unidos a Jesus Cristo, seu cabeça, têm com Ele comunhão nas suas graças, nos seus sofrimentos, na sua morte, na sua ressurreição e na sua glória. E, estando unidos uns aos outros no amor, participam dos mesmos dons e graças e estão obrigados ao cumprimento dos deveres públicos e particulares que contribuem para o seu mútuo proveito, tanto no homem interior quanto como no exterior. Então nós vemos aqui esse primeiro capítulo, esse primeiro parágrafo desse capítulo da Confissão de Fé, que mostra para nós essa realidade que nós temos primeiro comunhão com Cristo. A base da comunhão dos santos é a comunhão com Jesus, a comunhão com Cristo. Pelo Espírito Santo estamos unidos a Jesus Cristo, que é o nosso cabeça. E aí, a partir dessa união com Cristo, nós temos união com Ele nas suas graças, nos seus sofrimentos, na sua morte, na sua ressurreição e na sua glória. Então é uma comunhão com a obra, uma comunhão com Cristo, de maneira que nós temos acesso àquilo que Ele fez, àquilo que Ele realizou e àquilo que vai acontecer ainda. Estaremos um dia eternamente com Ele. Tudo porque desfrutamos dessa comunhão. Estamos em Cristo. Então, para termos as bênçãos de Cristo, precisamos ter primeiro Jesus. Essa é uma base fundamental. Infelizmente, há muitas pessoas que querem ter as bênçãos, querem ter uma vida feliz, querem ter uma saúde perfeita, querem ter bens materiais, querem ter uma família abençoada, querem ter tantas bênçãos neste mundo, até querem ter a vida eterna, querem ter a felicidade definitiva, mas muitos não querem ter Jesus. Muitos não querem ter uma relação verdadeira com Cristo. Não querem se submeter à palavra, à orientação de Jesus. Então, como ter as bênçãos se nós não temos o dono das bênçãos? Se nós não temos comunhão com aquele que é o provedor, o doador, aquele que conquistou esse direito para nós na sua cruz. Então, por isso que começamos, para termos a comunhão nas bênçãos de Cristo, nós precisamos também ter a comunhão nos seus sofrimentos. E isso é algo que, uma vez que nós desfrutamos da obra de Deus em nossas vidas, é claro que vai ser algo normal, é automático. Se nós temos a entrega de vida, se nós temos um comprometimento,
uma experiência real com Jesus, então Ele nos dará a condição de experimentarmos tudo que Ele fez. Então vamos ter a disposição, ou vamos estar prontos a sofrer por Jesus, a nos doar para Ele, nos entregar a Ele, nos sacrificar e também, consequentemente, também. E numa sequência que não é tão, não é uma sequência imediatista, né, vamos dizer assim, as bênçãos, mas vemos a sequência cronológica, sim. Vemos aí a bênção da ressurreição, da glória, das graças, das bênçãos e na eternidade. Então, a comunhão com Cristo, ela implica tanto em bênçãos temporais como em bênçãos eternas, como tanto também em lutas, provações deste mundo, como também em bênçãos, em recompensas, em maravilhas que Jesus tem preparados para nós. Então, vendo o comentário a esse parágrafo da Confissão de Fé, de Dixhorn, ele diz o seguinte: os cristãos estão sempre unidos a Cristo. Eles estão em Cristo. Cristo está neles. E eles estão unidos a Ele pela fé operada pelo Espírito. Como a carta aos Efésios nos diz, Deus o Pai nos fortalece com poder, mediante o Espírito no homem interior, para que habite Cristo em nosso coração, pela fé, e sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Isso está lá em Efésios 3, 16 a 19. A união com Cristo é a base para a nossa união uns com os outros. Uma vez que estamos unidos a Cristo, que é a cabeça da igreja, então estamos unidos também uns aos outros, em amor, e compartilhamos os dons da graça. Uma vez que estamos em Cristo, podemos ter comunhão uns com os outros. Porque estamos unidos a Cristo e em comunhão uns com os outros, somos obrigados a cumprir os deveres públicos e particulares para o nosso mútuo proveito, cuidando dos cristãos ao nosso redor. Interessante isso, porque realmente nesse tempo que nós estamos vivendo, tempos de pandemia, agora com esse tempo de frio que chegou, nós percebemos como é importante o cuidado com as pessoas. E nós podemos dizer que na televisão nós já vemos tantos exemplos de iniciativas individuais ou de grupos para proporcionar o bem, para ajudar. Nesse tempo de pandemia nós vimos aí tantas igrejas, tantas instituições providenciando máscaras, providenciando equipamentos de proteção individual, né, os aventais, providenciando alimentos. Isso é tremendo ver, é tão bonito. Sabemos que o ser humano tem essa capacidade em Deus de fazer o bem, pela graça comum, pela obra de Deus na vida do ser humano. Até mesmo uma pessoa que não é um servo de Deus, vamos dizer assim, um cristão autêntico, ele pode fazer o bem, ele é capaz de fazer o bem. Sabemos que muitas vezes as motivações são variadas, mas vemos também que isso é uma obra que Deus faz de maneira plena e eficaz na vida da igreja. Então é como Cristo falou: se os gentios, os publicanos fazem o bem uns aos outros, quanto mais aqueles que amam a Deus, quanto mais aqueles que estão em Cristo. Então nós somos então capacitados a fazer o bem, a fazer obras de bondade, ações que vão contribuir para o benefício do nosso próximo, movidos pela razão correta, pela obra de Deus, pela ação de Deus no nosso coração. Então aqui Paulo exortou os tessalonicenses: consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como eles já estavam fazendo. O apóstolo também queria que eles admoestassem os insubmissos, consolassem os desanimados, amparassem os fracos e fossem longânimos para com todos. Isso está lá em 1 Tessalonicenses 5, 11 e também o versículo 14. Então nós percebemos, irmãos, que a comunhão que podemos ter
ela é obra de Deus. Uma vez que estamos em Cristo, podemos ter comunhão uns com os outros e podemos agir para o benefício uns dos outros. Movidos pelo amor, nós vamos consolar, exortar, aconselhar, nós vamos também ajudar. Quando falamos em ajuda, isso tem a ver também com ações exteriores, não apenas palavras de amor, não apenas conselhos, orientações espirituais, mas também ações práticas. A comunhão cristã não se ocupa simplesmente do homem interior, ela também cuida do homem exterior. De fato, o compartilhar dos bens físicos, além dos espirituais, é uma indicação de que conhecemos o amor que vem da união com Cristo. Então é por isso também que nós somos capacitados a nos preocupar. Eu creio que cada cristão, cada um de nós, temos alguma ação com aqueles que estão à nossa volta. Por exemplo, vizinhos, parentes, amigos. Então nós já temos um cuidado, percebemos aqueles que precisam, a necessidade de alguém, e já podemos compartilhar com aquelas pessoas. Mas também como corpo, igreja, como igreja, nós também nos unimos para agir, para ajudar uns aos outros. Então é por isso que também nós podemos louvar a Deus, porque apesar de ser pouca coisa que nós estamos fazendo, mas já temos visto ações concretas, como essa ação que os diáconos da nossa igreja desafiaram a igreja a fazer, essa campanha de doação de alimentos, doações de recursos financeiros também, para que possamos ajudar uns aos outros. E como foi feito no mês passado, já pudemos compartilhar com algumas pessoas, com algumas instituições, e este mês continuamos e vamos continuar sempre. A igreja sempre deve ser um canal de bênção. Sempre devemos estar compartilhando, contribuindo, de modo que a igreja tenha condição de ajudar aqueles que chegam até nós, sempre dando o socorro, dando a atenção e suprindo a necessidade naquilo que é necessário, aquilo que é possível fazermos. Então, nós podemos testemunhar dessa obra. E o desafio que temos é sempre ter o coração aberto, sempre estar prontos a compartilhar, a abençoar, a cooperar, a contribuir para abençoar aqueles que estão à nossa volta. Também nós vemos no segundo parágrafo desse capítulo da confissão que os santos são, pela sua profissão de fé, seu compromisso com Cristo, através disso somos obrigados a manter uma santa sociedade e comunhão no culto de Deus e na observância de outros serviços espirituais que tendam à sua mútua edificação, bem como a socorrer uns aos outros em coisas materiais, segundo as suas respectivas necessidades e meios. Esta comunhão, conforme Deus oferecer ocasião, deve estender-se a todos aqueles que, em qualquer lugar, invocam o nome do Senhor Jesus. É muito interessante pensar nisso, porque aqui nós vemos que nós somos, pela nossa confissão de fé, pela nossa profissão de fé que fizemos um dia, o nosso compromisso que fizemos com Cristo, nós somos obrigados. É algo assim, talvez até vamos dizer, mas isso é um peso. Não, mas é uma consequência natural da palavra de Deus, do compromisso que temos. Temos obrigação, temos um compromisso fiel. Então, nós somos obrigados a manter uma santa sociedade e comunhão. Primeiro, no culto de Deus e na observância de outros serviços espirituais que tendam à sua mútua edificação. Meus amados, é por isso que a igreja, o povo de Deus, é desafiado, é convocado, é chamado a estar em comunhão. Na igreja, no culto, no templo, nas reuniões, nos serviços, nas obras, nos momentos de proclamação do Evangelho, de evangelização, em várias atividades. O desafio é para estarmos juntos, em comunhão, andando juntos na obra do Senhor. E é interessante pensar nisso, porque agora, nesse momento, não podemos desfrutar dessa comunhão física.
de maneira tão eficaz, porque, primeiro, alguns estão impossibilitados de estarem juntos, alguns estão enfermos, alguns estão com alguma restrição, tendo que ficar em casa para se proteger, para não ter o risco de contaminação. E com isso a igreja acaba ficando vazia, como já voltamos a ter as reuniões na igreja, mas ainda sem ter a participação de todos que poderiam estar ali. Mas é tão bom ter a comunhão, é tão bom desfrutar da comunhão. E infelizmente eu sei que antes de termos essa pandemia, de termos esse isolamento social, eu sei que muitas pessoas poderiam estar nos cultos, nas escolas dominicais, nas reuniões, nas atividades da igreja, e muitos de maneira, vamos dizer assim, voluntária não queriam estar, ou talvez até num ato de negligência, de comodismo. Muitas pessoas abriram mão de ter essa comunhão. E isso, agora, depois desse momento que nós vivemos, nos faz pensar. E agora, muitos querem ter essa comunhão e não podem ter. Então isso nos faz refletir o seguinte: enquanto pudermos, quando temos as condições para desfrutar da comunhão no culto público, nas reuniões da igreja, nas obras sociais da igreja, nós não devemos perder as oportunidades. Não devemos abrir mão. Nós não sabemos o dia de amanhã. Não sabemos como estaremos, se vamos estar bem de saúde, se vamos desfrutar de total condição. Muitos pensam assim, não, eu não vou hoje, eu vou domingo que vem. Não vou participar dessa semana de oração, no outro mês eu participo. Quem disse que nós poderíamos estar ali no outro mês? Então nós temos que aproveitar as oportunidades, a palavra fala sobre isso. E então fica para nós aí um alerta também, para você, meu irmão, para aqueles que muitas vezes, de uma maneira até sem pensar muito na consequência, falam, não vou hoje, não quero, e acaba esfriando na fé, deixa de desfrutar da comunhão no meio do povo de Deus. Então para todos aqueles que fazem isso, que têm vivido dessa maneira, o alerta é este: não se entregue ao comodismo, não negligencie o seu compromisso de ter comunhão com o povo de Deus. Então, essa é a base bíblica. Nós vemos aqui a palavra de Deus orientando-nos a não negligenciarmos a comunhão, a não abrirmos mão de estarmos juntos com o povo de Deus, porque isso é ordem de Deus e é privilégio nosso como igreja. Hebreus mesmo, o texto de Hebreus 10, 24 e 25, é um texto que fala sobre isso. Uma orientação da palavra de Deus. Olha só o que diz o texto. Consideremos também uns aos outros. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então, não deixemos de congregar-nos. Infelizmente, naquele tempo também, no tempo da Bíblia, em todos os tempos, infelizmente, algumas pessoas acabam deixando, abrindo mão desse privilégio. E isso traz consequências para o corpo, para o reino. Então, irmãos amados, o desafio que nós temos, a minha oração, pensando nesse assunto e olhando para a igreja também, não só pela nossa igreja aqui em Rolândia, mas pela igreja de Jesus Cristo espalhada pela face da terra, é que ao terminar essa pandemia, ao terminar essas restrições, talvez mesmo que ela continue, mas havendo uma liberação, havendo a possibilidade dos irmãos da igreja estar reunida, aberta, com todos os membros juntos, que de fato possamos vivenciar isso, de todos estarem reunidos. E também eu digo para aqueles que muitos estão hoje vivendo um estilo de vida anti-eclesiástico, né? Vamos dizer assim, não quero estar na igreja, eu quero ser cristão em casa. Alguns perguntam, eu posso ser cristão em casa? Essa pergunta é recorrente. Eu posso cultuar a Deus, servir a Deus, mesmo não sendo membro de uma igreja? Podemos dizer que sim e não. De uma maneira, vamos dizer assim, se você tem impedimento de estar na casa de Deus no templo, ou
congregando, você pode servir a Deus, porque Deus está presente em todo lugar. Mas eu vou dizer que não, se você pode estar na casa de Deus, se você tem saúde, você tem condições, a palavra nos orienta que não devemos deixar de congregar-nos. Nós precisamos do corpo de Cristo. Então, se eu quero ter comunhão com Deus, mas não quero ter comunhão com a minha igreja, com meus irmãos, então eu estou pecando, porque a palavra fala, se eu amo, digo que eu amo a Deus, a quem eu não vejo, mas não amo ao meu irmão a quem eu vejo, então eu não tenho um amor de verdade. Porque se eu amo a Deus, eu amo também os meus irmãos. E eu quero estar junto com os meus irmãos. Então essa palavra, acaba que Deus nos dá oportunidades de exortarmos uns aos outros, e a palavra nos exorta, nos admoesta, nos chama a atenção, nos corrige. Então essa oportunidade nós temos pela palavra de dizer uns para os outros isso. Quando pudermos, vamos desfrutar da comunhão, vamos participar na casa de Deus, vamos andar juntos, não vamos perder as oportunidades, vamos pensar assim, como que eu posso contribuir? Como que eu posso cooperar na obra de Deus? O que eu posso fazer na minha igreja? Para que a minha igreja seja, de fato, uma comunhão verdadeira, um lugar de bênção, um lugar onde as pessoas vão ser atendidas, vão ser acolhidas, vão ser fortalecidas no amor de Deus. O que eu posso fazer? O que cada um de nós pode fazer? Eu sei que quando nós nos dispomos a servir, Deus sempre terá alguma coisa que nós poderemos fazer, sempre haverá ações, haverá áreas necessárias de trabalho. E isso é o desafio que nós temos, servir ao povo de Deus. Buscar a comunhão, vamos sendo abençoados pela comunhão, mas também vamos nos dispor a abençoar uns aos outros. A igreja local na terra, dizendo, a igreja é o local na terra onde a realidade da comunhão é mais bem desempenhada. Há uma responsabilidade de cada um que faz parte desse corpo. A comunhão plena, sabemos que acontecerá no céu, mas mesmo aqui podemos e devemos compartilhar as nossas experiências uns com os outros. Como diz Romanos 12:13, respeitando os limites próprios de cada um. Cada um sabe a bênção que é a comunhão. Cada um de nós sabe, né, que a palavra nos ensina isso e já experimentamos essa bênção. Comunhão indica amor, cuidado, atenção e contribui para o fortalecimento de cada um que a experimenta. Como nós temos lá no Salmo 133, né? Ó, quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Lá fala as expressões como é como óleo sobre a cabeça, que desce para a barba de Arão. É como os montes, é como o orvalho do irmão. Aquele orvalho que desce sobre os montes de Sião, que descem e abençoam toda a terra. Até é importante lermos esse texto, porque é um texto clássico, um texto que nos orienta muito. Eu falei aqui, citei aqui alguns versículos livremente, mas lendo o que o texto diz, né, de maneira correta, literal, o que diz o texto da palavra? Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Então, é uma bênção. Ali há umas expressões como o óleo precioso, que é o óleo da unção, o óleo da bênção que era derramado sobre os sacerdotes, sobre os reis. E aquele óleo significava a presença de Deus, a unção de Deus na vida das pessoas. E também fala do orvalho, que é sinal de vida. Naquela região de Israel, que algumas vezes por ano não há muita chuva, mas é o orvalho que forma a geleira sobre os montes Hermon. E ali, aquele monte, quando a geleira derrete, aquela água corre, forma os riachos que formam o Rio Jordão. E aquele rio irriga
toda a região. Então toda aquela terra à beira do rio Jordão, ela depende dessas águas, depende do orvalho do Hermon. Então o orvalho é uma bênção. E ali Deus fala, ali naquele lugar de comunhão, Deus ordena a sua bênção e a vida para sempre. Então esse é um desafio que nós temos de vivenciar essa comunhão, sabendo que é bênção. Todos nós sabemos, um dia fomos abençoados através da comunhão. Quem nunca recebeu uma visita no momento de dificuldade? Talvez no momento de enfermidade, momento de dor, de luta. Alguém vai na sua casa, os irmãos se reúnem, te visitam, expressam o amor que eles têm por você, e aquilo traz paz, traz ânimo para o seu coração. Quantas e quantas vezes nós somos acalentados, somos renovados, porque um irmão ligou para a gente, mandou uma mensagem. Quantas vezes estamos ali, passando o dia, abrimos o nosso celular, ligamos o celular, vemos ali uma mensagem de um irmão que nos diz que nos ama. Eu, vez por outra, recebo uma mensagem de alguém que falou, pastor, eu orei por você. Estou orando por você. Isso é comunhão, isso é bênção. Isso nos fortalece. E as expressões de amor, no aniversário, num momento de bênção, quando alguém passa no vestibular e recebe aquelas menções de aprovação, alguém vai visitar, os irmãos se juntam ali para celebrar. Tantas coisas, nos momentos de alegria, nos momentos de tristeza também, quando nós temos perdas, quando perdemos um ente querido, naqueles momentos podemos desfrutar da comunhão, do abraço, do amor da igreja. Isso, irmãos amados, é bênção. É ser igreja, é viver como povo de Deus. E isso é propiciado por quê? Porque temos relação com Cristo, temos esse amor de Jesus, temos essa comunhão com Cristo e, consequentemente, temos a comunhão uns com os outros. Interessante que Jesus quer que nós o sirvamos no contexto da vida cristã da igreja e também, é claro, no contexto do serviço ao próximo. Nós vamos lá fora e vamos encontrar pessoas e vamos ajudá-las, vamos abençoá-las, vamos ter comunhão com elas, compartilhar com elas. E isso agrada o Senhor, e isso abençoa aquelas vidas, e isso nos fortalece também. Então, quando a igreja falha em praticar a comunhão, o resultado são pessoas isoladas e enfraquecidas, pois as lutas se agigantam quando as enfrentamos sozinhos. Isso é uma grande verdade, porque quando nós estamos sozinhos, parece que as cargas são mais pesadas. Todo trabalho que fazemos sozinho, tem trabalhos que não tem como, é a nossa profissão, tem algumas coisas que geram um certo isolamento. Mas é tão bom quando nós podemos fazer alguma coisa junto com outras pessoas. Isso torna mais fácil aquele trabalho. Compartilhamos, aprendemos juntos, ajudamos uns aos outros e acabamos sendo muito abençoados. Mas quando estamos sozinhos, isolados, nós sentimos muitas vezes o peso. Quantas e quantas pessoas na solidão acabam enfrentando uma depressão? Como agora está sendo muito comum, como falta aquele calor humano, muitas pessoas acabam ficando depressivas, desanimadas, vem maus pensamentos nas suas mentes, na sua cabeça. E aí é que entra o valor da comunhão, de estarmos lembrando uns dos outros. É por isso que nesse tempo de isolamento, nós temos recursos, né? Graças a Deus, hoje nós podemos desfrutar desses recursos tecnológicos, de podermos ligar, uma videochamada, podemos ver uns aos outros, uma transmissão como esta. Antigamente, somente as televisões, né, as rádios tinham os recursos de transmissão à distância. Hoje todos nós podemos desfrutar desses recursos. Então nós podemos, irmãos, não apenas tê-los, mas vamos usá-los de uma maneira abençoada. Vamos usar esses recursos para abençoar uns aos outros. E nesse ponto eu abro um parêntese e eu vejo muitas vezes, a gente vê muitas vezes as redes sociais sendo usadas para pessoas estarem também
disputando, ou provocando umas às outras, e até mesmo brigando. É tão triste quando nós vemos, né, esse ambiente sendo usado para isso. Provocações, acusações. Isso eu posso dizer que é uma perda de tempo. É um prejuízo muito grande. Se nós podemos usar as redes sociais para abençoar. Por isso que alguns podem até criticar, mas eu não acho que a gente deve se posicionar publicamente, a todo momento, pelo menos, defendendo uma causa política, um político, ou questões controversas. Não tem necessidade, nós temos a nossa intimidade. Podemos ter nossa posição, devemos ter nossa posição, mas não devemos fazer disso um momento, uma situação em que vamos lutar, degladiar. Precisamos lembrar que o ser humano tem mais valor, é mais valioso. As amizades são mais valiosas. Infelizmente eu vejo muitas pessoas, familiares, amigos, perdendo as amizades por causa de um partido político, de um presidente, ou de um governador, de um político. Talvez ele nem saiba que nós estamos nessa situação aí. E um disputa com o outro. Cada um tem a sua liberdade. Vamos respeitar isso, né? Vamos entender que os nossos... Eu posso ser amigo de uma pessoa que ele pensa diferente de mim. Faz parte de um partido político diferente. Isso faz parte da nossa diversidade, da nossa liberdade de expressão. Ser humano é ser isso também. Deus nos deu condição de refletirmos e cada um tem uma opção nesse sentido. Time de futebol, cada um escolhe o seu, mas devemos lembrar que, porque o meu irmão pensa diferente de mim, isso não é razão para que eu o odeie, para que eu corte a relação com ele, que eu tenha inimizade com ele. Mas eu devo amar o meu irmão, devemos nos amar uns aos outros, e devemos então demonstrar o amor de Cristo, o bom perfume de Cristo. Então é importante nós separarmos isso, termos essa compreensão. Hoje nós temos esse privilégio de desfrutarmos da comunhão, mesmo estando afastados fisicamente. Que nós possamos então fazer o bem, orarmos pelos outros, mandar mensagens de ânimo, de fortalecimento, a palavra de Deus, versículos bíblicos. Temos aí tantas pregações compartilhadas. A rede social, hoje os nossos meios de transmissão, né, as redes sociais estão repletas de conteúdos bons e maus. Que possamos compartilhar aquilo que é bom, que possamos, se nós ouvimos uma pregação abençoada, vamos dizer, olha irmão, veja essa pregação. Vamos mandar para os nossos amigos, para que eles possam ter acesso a isso. E assim, irmãos amados, possamos abençoar uns aos outros. Vemos que um dos grandes males do nosso tempo é o individualismo. Muitas pessoas estão se fechando cada dia mais. Infelizmente, muitos cristãos também têm optado por esse estilo de vida. Viver o individualismo. Buscando de maneira... a pessoa faz uma escolha consciente de se fechar. Mas isso, na verdade, é um grande erro, porque traz graves consequências. Talvez aquela pessoa que, por um momento, está feliz por estar sozinha, ele começa a sentir falta de alguém que questione, de alguém que confronte. O ser humano não foi feito para viver isolado. Não somos ilhas. Somos chamados para viver em comunhão, realmente. E isso faz bem para nós. O desafio é desenvolvermos uma comunhão saudável, com confiança uns nos outros e obediência ao que a palavra orienta. A comunhão, ela gera respeito. Infelizmente, muitas pessoas, quando se tornam íntimas de outras pessoas, acabam achando que podem interferir. E isso é normal acontecer. Acabamos que temos um pouco mais de acesso, vamos participando, vamos conhecendo, mas temos que saber até que ponto eu vou interferir, eu vou entrar na vida do meu irmão. Temos que ter um limite, saber até onde eu posso ir, respeitando as diferenças, respeitando a liberdade de expressão, respeitando
as opções daquela pessoa, mas também, é claro, confrontando aquilo que está incoerente com a palavra de Deus, abrindo oportunidades para que as pessoas possam ter uma correção, ter uma transformação na sua vida, uma mudança para aquilo que é melhor. Então isso é importante nós termos, né, essa postura. Comunhão, a comunhão uns com os outros é baseada na nossa comunhão com Cristo. Então é Cristo, é o próprio Senhor Jesus que nos orienta, que nos dá essa condição de sabermos ser bênção na vida do outro. Se nós temos o bom perfume de Cristo, se nós temos uma vida moldada, direcionada segundo a palavra de Deus, nós vamos então ter respeito, vamos ter amor, vamos ter companheirismo, vamos ter sabedoria, vamos ter sempre uma busca daquilo que é bom, daquilo que é o melhor. Não vamos querer o mal, não vamos querer ofender, não vamos querer interferir, prejudicar a pessoa. Vamos querer fazer somente aquilo que é bom. É o nosso desafio. Mas, partindo para a nossa última parte desse estudo com relação à confissão de fé, ali também diz que essa comunhão que os santos têm com Cristo não nos torna, de modo algum, participantes da substância da sua divindade, nem iguais a Cristo em qualquer respeito. Afirmar uma ou outra coisa é ímpio e blasfemo. A sua comunhão de uns com os outros não destrói, nem de modo algum enfraquece o título ou domínio que cada homem tem sobre os seus bens e possessões. Porque nós temos duas coisas importantes. Primeiro, com relação a Jesus, a Cristo. A nossa comunhão que temos com Ele é uma comunhão espiritual, é uma comunhão naquilo que Ele fez por nós. Mas não uma comunhão em participarmos da sua divindade. Não nos tornamos, como Cristo, iguais a Cristo nesse sentido de essência. A comunhão que temos com Cristo é com Cristo como nosso Redentor, não com Cristo em seu ser, em sua substância como membro da Trindade. Ele continua sendo o cabeça, o Senhor, o primogênito. Ele é o Senhor. Nós somos servos, somos filhos de Deus, irmãos de Cristo, adotados através da obra redentora de Jesus, mas somos irmãos adotivos. Não desfrutamos da mesma essência de Jesus. Não temos direito, prerrogativa sobre isso. Ele continua sendo Deus, Senhor, que reina, que domina sobre tudo, e nós somos servos, somos criados, criaturas de Deus, somos filhos de Deus em Cristo Jesus. Nos tornamos filhos. Um dia estaremos na eternidade. Seremos unidos com Cristo, teremos ali a mesma experiência na vida espiritual, na eternidade, mas mesmo assim não seremos da mesma essência. Seremos filhos eternos de Deus. Estaremos vivendo eternamente com Ele, mas sabendo que Ele é o nosso Senhor, Ele é o Deus que reina eternamente. E vamos adorá-lo, vamos servi-lo, vamos viver da maneira como Ele nos orienta, vamos viver de uma maneira agradável a Ele, plenamente, sem nenhum tipo de impedimento. Isso é o que diz com relação à essência dessa comunhão com Cristo. É importante termos essa separação, porque nós sabemos disso. Estamos muito longe de sermos Deus. Somos humanos, estamos sujeitos a tantas situações, mas quando alguém tem essa compreensão errônea, alguns no passado acabaram compreendendo assim, e isso trouxe consequências muito ruins para a vida da igreja, para as pessoas, porque as pessoas perderam de vista a diferença que há entre Deus e nós. E isso é algo inconcebível. Jamais poderemos pensar que podemos viver dessa maneira, ou agir, pensar que temos a mesma essência de Deus. Claro que não, mas nos alegramos em saber que Deus nos amou, Deus nos salvou, e nós podemos viver na eternidade com Ele para a sua glória. E podemos viver também no tempo presente, de uma maneira agradável a Ele, em comunhão uns com os outros, vivendo uma vida feliz e abençoada. Mas também vemos que, com relação
a nossa vida, ao nosso próximo, temos também que compreender os parâmetros de nossa comunhão uns com os outros. As Escrituras exibem e exigem que os santos compartilhem com aqueles que estão em necessidade. Sem dúvida, no entanto, isso não quer dizer que a comunhão exija comunalismo. Entretanto, respeitando esse limite, que a comunhão, da comunhão, lembremos-nos que se estamos unidos a Cristo, então estamos ressuscitados com Cristo. E temos de colocar nossos corações nas coisas de cima, onde Cristo está, não neste mundo e nas coisas ao nosso redor, entre as quais peregrinamos somente por um tempo. Importante isso porque, assim, irmãos, a comunhão não quer dizer que nós somos obrigados a entregar tudo que temos para outras pessoas, aos nossos irmãos que estão em necessidade. A palavra de Deus mostra lá em Atos o exemplo da igreja primitiva, em que as pessoas voluntariamente fizeram isso. Algumas pessoas, não todas, mas algumas pessoas, uma grande parte, entregou seus bens por amor à obra de Deus e em comunhão uns com os outros. E aquilo foi uma bênção. Mas aquilo não é um mandamento, não é uma ordem de Deus. Foi uma liberalidade daquelas pessoas. E de fato estamos livres. Muitas pessoas se sentem movidas a doar, a entregar seus bens, a abençoar a igreja, pessoas, instituições. Isso é uma liberalidade que alguém pode ter, mas não é um mandamento. Contudo, nós devemos ter liberalidade no coração, lembrando que realmente, como ouvimos agora, os bens materiais não devem ser o alvo maior do nosso amor, do nosso cuidado, do nosso zelo. Nós devemos lembrar das coisas do alto. Devemos nos voltar cada dia mais para as coisas de Deus. E uma vez que nós estamos voltados para Deus, nós teremos facilidade de lidar com as situações, com as necessidades das pessoas. Vamos ter um coração liberal, um coração generoso, que vai nos capacitar a abençoar as vidas, abençoar aqueles que estão à nossa volta, sabendo também que temos direito de guardar nossas propriedades, sim, as pessoas, nossa família, nossos filhos, temos que cuidar primeiro dos de casa, né, claro, mas é importante ter essa compreensão. A comunhão cristã, ela nos dá a capacidade de fazer o bem, ela nos capacita a viver uma vida que agrada ao Senhor. Nós vamos estar atentos para com o nosso próximo, sim. Então hoje o desafio que nós temos é este: olhar à nossa volta, ver aqueles que estão precisando de alguma ajuda. Primeiro, dentro do corpo de Cristo, na igreja, andando juntos, vamos perceber alguém que está precisando de socorro, de ajuda, não somente física, mas também emocional, espiritual, e vamos agir para abençoar. Vamos estar prontos a socorrer. Então, não há limite para isso. Temos a palavra de Deus que nos orienta. Não é porque fizemos uma vez que já cumprimos todo o nosso papel, mas isso continuamente somos desafiados a estar fazendo, a estar vivendo essa comunhão, essa disposição de abençoar. Sabemos, como nós ouvimos, temos comunhão em Cristo. Cristo compartilhou conosco a sua obra, a sua bênção, o seu amor. Ele nos deu essa alegria, esse privilégio de estarmos vivendo uma vida espiritual, de termos conhecimento da palavra, de sabermos para onde vamos, saber que nós temos um lugar garantido com Deus na eternidade, porque estamos em Cristo, saber que temos a bênção neste mundo, Ele está nos ajudando a viver, a andar, a caminhar neste mundo. Então nós também podemos abençoar nosso próximo, temos o privilégio de andar em comunhão, então que nós possamos estar sempre prontos, com nosso coração disposto a compartilhar, a cooperar, a abençoar uns aos outros. E eu concluo esse estudo de hoje fazendo novamente esse desafio, que nós possamos louvar a Deus porque temos o povo de Deus, porque fazemos parte do povo de Deus. É um privilégio.
eu como pastor, como cristão, como servo de Deus, eu posso testemunhar esse grande privilégio. É algo que aqueles que não têm, eu creio que ficam com aquela lacuna. As pessoas do mundo estão vivendo fora desse âmbito da vida religiosa, da comunhão com os santos. As pessoas podem até ter algum tipo de comunhão, alegria, como família, como amigos, o lazer, mas sabemos que muitas vezes isso é passageiro, isso é fugaz, alguma coisa que não tem permanência. Enquanto que no meio do povo de Deus, como povo alcançado pela palavra de Deus, nós podemos desfrutar uma comunhão verdadeira, porque ela é baseada primeiro em Deus, na obra de Cristo, e consequentemente nós somos capacitados a viver uma comunhão real uns com os outros. E o nosso desafio hoje, queridos irmãos, é este: vivenciar essa comunhão genuína. Andar com Deus e andar uns com os outros. Para aqueles que, por algum motivo, estão afastados da comunhão da sua igreja, o desafio que eu faço para você hoje é este: volte o quanto antes. Lembre-se que Deus nos chamou para estarmos unidos com o povo de Deus. Haverá dificuldades, com certeza, nessa comunhão, haverá lutas, haverá algum desgaste, alguma inconveniência, porque somos humanos, mas haverá muita bênção e Deus nos chama para essa vida em comunhão, para andarmos juntos, para vivermos como povo de Deus. E que dessa maneira Deus nos abençoe, Deus nos fortaleça cada dia mais. Eu quero orar, encerrando então esse estudo. Vamos orar mais uma vez, queridos. Ó Deus amado, louvamos a Ti por esse momento que podemos estudar a Tua palavra e podemos estudar sobre a comunhão dos santos, a comunhão do povo de Deus, a comunhão que temos com Cristo Jesus e a comunhão que temos uns com os outros. Eu Te louvo pela igreja da qual eu participo, a igreja aqui de Rolândia, da qual eu posso ser o pastor. Tu tens me dado esse privilégio de participar, de cuidar dessa igreja, de ser um instrumento nas Tuas mãos. E eu louvo a Ti porque eu sou abençoado, Pai, através da vida de cada irmão, de cada irmã. Obrigado também, Pai amado, por tantos irmãos que nós temos que estão longe, que também são nossos irmãos queridos, que nos abençoam. Obrigado por isso, Pai, porque podemos desfrutar da comunhão com nossa família, com nossos amigos, nossos irmãos. Te louvamos, ó Pai. Eu te peço que Tu estejas abençoando a nossa vida e despertando em nós esse desejo de andarmos e vivermos em comunhão uns com os outros. Que nós possamos crescer nessa comunhão, que possamos nos expor a abençoar uns aos outros, a atender às necessidades de cada um daqueles que estão sofrendo alguma situação. Ó Deus amado, que nós possamos nos expor a estarmos mais perto uns dos outros. De fato, como nós ouvimos hoje, que nós possamos estar prontos a estar juntos, a ligarmos, a andarmos juntos. Quando pudermos visitar, possamos fazer isso. Quando pudermos estar na Tua casa, possamos estar juntos na casa do Senhor. E assim, ó Deus amado, que nós possamos crescer na experiência da comunhão cristã, da comunhão com os santos, e possamos assim alcançar vidas também, abençoar aqueles que estão fora do corpo de Cristo. Que o Senhor venha nos dar estratégias de como alcançar cada um daqueles que estão à nossa volta e que ainda não experimentaram essa obra do Senhor. Venha abençoar o Teu povo, Senhor Deus, venha nos fortalecer, venha abençoar cada um daqueles que ouvem essa mensagem nessa manhã, esse estudo. Cuide de cada um, Senhor Deus amado, fortalece o Teu povo. Nós pedimos a Tua bênção sobre cada um de nós. Lembramos os nossos irmãos da igreja, aqueles que estão enfermos, derrama a Tua bênção. Aqueles que passam por alguma luta, continue derramando a Tua graça. Venha cuidar, sustentar, abençoar. Abençoe aqueles também que estão bem, que estão com saúde. Que Tu estejas cuidando de cada um de nós, fortalecendo cada um. Abençoe a nossa família, a minha família, aqueles que estão conosco hoje. Eu louvo a Deus por cada um daqueles que está junto conosco. Derrama a Tua bênção, Pai amado, sobre todos. Nós te pedimos assim a Tua bênção e te louvamos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos irmãos. Hoje, para aqueles que estão aqui, na igreja, aqui em Rolândia, nós lembramos que já estamos de volta. Temos os cultos, teremos o culto à noite hoje, às 7 da noite, na igreja, no templo. Também será transmitido. Mas aqueles que puderem ir, aqueles que estão fora dos grupos de risco,
que possam estar presentes conosco hoje. Esperamos vocês. Estaremos ali reunidos, lembrando das máscaras, lembrando dos cuidados, né? De chegar, usar o álcool em gel, participar, ter lá o isolamento, ter o distanciamento dentro do templo, mas será um prazer estarmos juntos. Que Deus abençoe a cada um de nós, que possamos estar todos ali unidos e assim cultuando o nosso Deus. Um grande abraço a todos, um bom dia e até a noite. Deus abençoe, queridos.